Amém. A paz do Senhor, queridos. Ele estava falando aqui, eu estava me lembrando. Quando nós viemos morar em Balneário Camboriú, a Avenida Atlântica era a estrada de barro, a Brasil ia do estado. Eu, quando vim morar aqui, e nós viemos morar aqui nos anos 50, eu vou fazer 70 anos. O modelo é 50, né, Martinho? Mas o ano é 70. Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. A gente, conforme o Martinho já anunciou aí, a gente viaja bastante realmente. Toda essa nação, alguns países, até Deus tem nos levado. Eu sou fisioterapeuta e tive que abandonar minha profissão e me dedicar ao Evangelho. Tu estava falando da Quadrangular, a minha mãe foi a fundadora do Evangelho Quadrangular aqui em Santa Catarina. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ele foi fundada em Joinville em 1956, mas não evoluiu. E nós abrimos uma tenda, naquele tempo era tenda, e era missionário, não existia pastor ainda. Até a visão da Aimee McPherson era de missões. E a gente trabalhava em tenda ainda, era muito bom. Itajaí tinha 120 centros espíritas. A gente teve muita experiência ali, pedra atirada na igreja. Nós somos naquele tempo que eles atiravam pedra na igreja, né? E a gente sofreu muito, era muito difícil. Hoje é fácil tu ir para a igreja, né? É convidado, é levado, é arrastado. E eu tive há poucos dias atrás fazendo ali no norte do Paraguai, lá no narcotráfico. Levei 300 Bíblias, 15 cesta básica e entrei lá no narcotráfico. Daí me renderam no caminho e disse, olha, só pode entrar aqui se o narcotráfico autorizar. Eu disse, então eu quero falar com o cabra. Ele disse, mas não é assim para falar com ele. Eu disse, é assim mesmo. Disse para ele que é um missionário do Brasil. Estou aqui, vou fazer missões aqui e vim restaurar a casa de uns irmãos. A outra oportunidade que eu tive aqui, eu estive arrumando, abrir 3 pontos de pregação lá no narcotráfico. E quando eu cheguei na frente daquele moço encostou na parede, acho que tinha uns 50 mais ou menos, porque lá tudo é de caminhão, droga é de caminhão, arma é de caminhão, é tudo de caminhão lá. E tinha uns 50 seguranças. Eu até me chamou a atenção, porque quase todos os seguranças tinham sotaque carioca. Então, quer dizer, o Paraguai não confia no Paraguai, eu vou segurança daqui do Brasil. E daí, a primeira coisa que eu disse para ele, olha, querido, quando eu vinha para cá, o Espírito de Deus me orientou a nem trazer telefone para cá. Ele te fez muito bem. Eu disse, eu não quero gravar, eu não quero filmar, ninguém vai ver nada daqui. Ele disse, você é inteligente, então você pode andar por todo o Brasil e tem o meu aval. Ninguém vai te tocar. Disse, que bênção. É onde a gente vai, é uma experiência, queridos. Eu quero rápido, porque eu vou fazer só uma palavra de introdução. A minha diabetes, o mínimo que ela baixa é para 400, mas eu convivo com ela em 800, 850, 825, e ela está muito alterada por esses dias. Eu fico cego, eu ajudei praticamente a carregar pedra para fazer a ilha e me perdi, agora de noite fui vindo para a igreja. Tá bom, queridos? Então, vou ser bem rápido, trazer só uma palavra de introdução aqui. Está lá em Lucas, capítulo 5, e versículo 3, 4 e 5, queridos. Está aí a irmã Márcia, segue aqui, né? Faz o serviço que tem que ser feito pela parte de Deus. Diz assim, verso 3. Entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse Simão, que em hebraico quer dizer Cefas, fazei-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Só até aqui está de bom tamanho. Queridos, eu gosto muito da biografia de Pedro, eu gosto muito de pregar biografia. E
me chama a atenção porque nós estamos vivendo, quando o pastor estava orando pelas crianças, ele disse, futuro, eu não sei se esse futuro vai se alongar muito. Do jeito que está todas as coisas, a própria natureza pedindo socorro. Quando vê essas catástrofes aqui, catástrofe lá, é a natureza pedindo socorro. Ele disse, eu não aguento mais o homem, Senhor. Está difícil. E até acredito, se Yeshua demorar um pouquinho só, ele não pega mais ninguém. As pessoas estão levando um evangelho de brincadeira. Na minha casa, a gente, todo dia, eles acham que a gente tem o tumim e o purim. Sabe, chega lá, parece cartomante. Eu disse, não, querido, isso aqui não é casa de cartomante, não, é de crente. Entendeu? Para com isso. As pessoas querem viver de bengala, ninguém quer ter mais compromisso. Hoje estamos vivendo numa nova modalidade de crente, que são os crentes itinerantes. Hoje eles estão nessa igreja, amanhã estão na outra. E itinerantes somos nós que somos pregadores, né? Então é muito difícil isso. E eu acho aqui uma coisa muito interessante para a igreja atual. Esse texto que nós lemos. Pedro está ali lavando rede. E o Senhor chega e diz, ei Pedro, o que está fazendo? Ele diz, estou lavando a rede, Senhor. Eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Não, Pedro, você não jogou do lado certo. Tu não jogou segundo a minha palavra, Pedro. Volta a pescar, Pedro. Coloca a rede de volta. E a conotação dessa palavra, parece que eu vejo Deus dizendo, volte a sonhar, Pedro. Talvez Pedro disse para Jesus, eu acredito que ele disse, Jesus, o meu avô pescou aqui nesse lago. O meu pai pescou aqui. Eu pesco aqui já há muito tempo, desde mocinho. Eu conheço esse mar. Eu acredito que Jesus deu uma risadinha assim e disse, ô Pedro, volta a pescar, Pedro. Volta para o propósito divino. Volta para onde tu começou. Nós precisamos voltar para o propósito divino de Deus sobre as nossas vidas. Eu, quando pendurei o meu guarda-pó, 24 anos atrás, eu atendia na clínica do SESI, no Marieta e no Santa Inês. Quando eu pendurei meu guarda-pó, para trabalhar no Evangelho e viver do Evangelho, eu aguentei muito. Até hoje, tem médicos antigos aí que me encontram e dizem, tu está nesse negócio de Jesus ainda? Eu disse, eu estou. Só que de contrapartida eu disse, ele tem cuidado de mim. Digo, você está com AIDS. Não é porque ele está com AIDS. É porque a gente está debaixo da mão, potente mão do Senhor. O Senhor tem cuidado. Eu no convite agora tinha 17 pessoas. 16 morreram. Só sobrou eu. E o único velho ali era eu. Mas quando Deus tem um propósito, queridos, nós estamos longe do propósito divino. Nós começamos, talvez, no propósito. Sabia, eu te falo tanto em idolatria, queridos. Você idolatrar a felicidade também é uma idolatria. Ela não pode ser a primeira. Eu ser curado de câncer, como fui por 3 vezes, isso não é novidade. Isso é comum para quem serve a Deus. Quem está na mão de Deus não precisa se preocupar. Anda tranquilo. Estava ali naquela UTI por 2 vezes. E o enfermeiro olhou e disse para mim, eu vou lhe entubar, daqui a pouco vou, é que nem jogar moeda para cima, a hora que ela cair no chão, já era. Eu disse, não funciona assim, meu filho. Não funciona desse jeito, eu estou na mão do meu Jeová Jireh.
O Jeová Rafa, o Jeová Nissi, eu estou na mão dele. Então Pedro aqui está desanimado, cansado, angustiado, frustrado. Mas até Jesus chegar. Quando Jesus chega, ele diz: ai, Pedro, lava, bota a rede de volta no mar. Que tu vai pescar. Diz: ah, Senhor, de novo não. O Senhor te bota, Pedro. Eu deveria ser um homem meio difícil. Eu não queria ele como missionário. Nem o Paulo. Paulo acho que ia me bater muito. Entendeu? Se volta por propósito. Volta a sonhar. Precisamos, queridos, voltar ao princípio lá atrás. Aquele dia, Martinho, que Deus falou para mim orar, e eu fui para aquela ilha. Eu levei 1 dia e meio para desligar de tudo isso aqui, queridos. E quando eu desliguei, eu estava sentado em cima de uma pedra, e era do tempo ainda da quadrangular. 3 horas da manhã, só tinha luz ali na ilha. O lampião que eu levei nem acendi. Porque saiu um raio de cima assim e iluminou aquela ilha inteira. Uns peixes vermelhos. Fui mergulhador aqui, nunca bati com aqueles peixes. E eu comecei a chorar, chorei naquela ilha. Eu estava de sapato e tudo dentro d'água. E eu chorei. E o Espírito Santo entrou dentro de mim e disse: Messias. E eu me encolhi assim, quase entrei dentro de mim, meus irmãos. E o Espírito de Deus falou comigo, disse: Messias, há 50 anos atrás, você esteve sentado nessa mesma pedra, nesse mesmo lugar. E eu fui recolhido dali onde eu estava e fui levado. Eu vi, mocinho, uma experiência magnífica com Deus. Queridos, as pérolas, as grandes coisas preciosas não estão em cima da areia, elas estão nas profundezas. Precisamos mergulhar para ter mais intimidade com Deus. Precisamos ver os milagres acontecer. 17 vezes eu tive entre a vida e a morte. Quantas UTI, né, Márcia? A Márcia era professora, você ia direto da escola para o hospital. Mas eu não vim trazer notícia ruim aqui, não. Eu vim aqui para te dizer: volte a pescar. Ele disse: a partir de hoje, Pedro, tu vais ser pescador de homem. E eu acredito que quando eles vêm voltando para a areia, o Senhor chega na barranca assim e diz: ai, vocês estão com fome? Eles dizem: estão a noite inteira, Senhor. Eles não podem vir porque tem pão e peixe já pronto. O alimento que vocês precisam já está aqui na minha presença. Baruch haba Adonai. Essa é a paz do Senhor. Que inclusive quando um judeu, se eu falar para o Martinho que não é judeu, shalom é paz, é amor e é prosperidade. Mas quando eu falo para um judeu ortodoxo, ela tem uma outra conotação. Quando eu digo shalom, eu estou dizendo para ele: tu tens paz com o Eterno. Se tu tiver paz com o Eterno, eu quero ter paz contigo, senão não. Márcia, vem para cá, querida. Quando nós terminamos aqui de assar o franguinho, nós vamos comer hoje. Quebra tudo aí, eu junto ficar aqui. Glória a Jesus. A paz do Senhor, queridos. Amém. É uma alegria, né, estarmos aqui com os irmãos, ver o Martinho e a Débora, como o Martinho já falou, o pastor Martinho, pastora Débora. Nos conhecemos há muitos anos, quando eu era adolescente, né, Martinho? E a gente tem muita história para contar, né? E é muito bom quando a comunhão ainda continua, né? Quando cada um seguiu um caminho, graças a Deus, um caminho com Cristo, né? Ministerialmente falando, e a comunhão continua.
Louvado seja o nome do Senhor. Você crê que o Senhor ainda tem uma palavra para o teu coração? Amém? Então, assim, sentadinhos como vocês estão, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias, capítulo de número 29. Eu não perguntei até que horas que vai. Até meia-noite, tá? Então, nós vamos começar a partir do versículo de número 5. Jeremias 29, a partir do versículo de número 5, que diz assim a palavra do Senhor. Edificai casas e habitai-as. Plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? Glória a Jesus. Queridos irmãos, eu acredito que a maioria de nós aqui conhece um pouco a história do profeta Jeremias. E a palavra de Deus nos diz que o chamado de Jeremias foi algo tão especial. No primeiro capítulo deste livro, a Bíblia nos informa que o Senhor chamou Jeremias muito pequeno. E o Senhor lhe fez uma promessa muito grande. O Senhor lhe disse que antes que ele tivesse sido formado no ventre, eu te conheci, diz o Senhor. E antes que você saísse da madre, eu te chamei como profeta e te dei as nações. Então veja, o primeiro capítulo mostra que o Senhor nos conhece, assim como conheceu Jeremias antes de ser formado. Já pensou isso? Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, isso significa que a sua mãe não te conhecia, o seu pai não sabia que você estava sendo gerado, talvez nem ela soubesse ainda que estava grávida. E o Senhor estava dizendo para Jeremias, e fala conosco aqui hoje, algo muito importante, que Ele nos conheceu no ventre da nossa mãe. Isso quer dizer que, se Ele nos conheceu e nos chamou, significa que Ele não nos rejeitou. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão sofrendo muito por rejeição. Muitas pessoas feridas, porque foram rejeitadas pelos pais, ou foram rejeitados pelos cônjuges, ou ministerialmente, ou profissionalmente, mas nós temos uma alegria no nosso coração de saber que o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aleluia, nos conheceu, nos escolheu, e predestinou a nós um ministério para o louvor da sua glória. Ele chama Jeremias
E ele diz para Jeremias, então, que ele deu as nações para Jeremias, que ele chamou Jeremias como profeta. Agora veja, isso no primeiro capítulo. No segundo capítulo, Jeremias já é adulto. Jeremias já está profetizando. E aí o Senhor lhe dá uma mensagem para o povo. E o Senhor diz para Jeremias, o meu povo, e agora o Senhor está falando daquele povo escolhido por ele, e ele diz, Jeremias, você tem que dizer ao povo que o meu povo fez duas maldades. Primeiro, me deixaram a mim o manancial de águas cristalinas. Segundo, cavaram cisternas rotas, cisternas que não retêm água. Então Deus estava dizendo para Jeremias, Jeremias, eu te chamei como profeta, mas o teu ministério profético não vai ser muito bem visto, porque você vai ter que dizer realmente a verdade. Escute isso, preste atenção no que o Senhor quer nos ensinar hoje aqui. Porque quando a gente fala de ministério profético, muitas vezes as pessoas não têm uma visão muito real sobre isso. Há um romantismo, um glamour, né, Débora, envolvendo o ministério profético. E, na verdade, quando a gente olha para os profetas da palavra de Deus, nós vamos ver que muitas vezes eles foram chamados e escolhidos por Deus, mas a sua mensagem, que era uma mensagem esclarecedora e verdadeira, muitas vezes não era aceita, porque era confrontadora. Eu quero que você pense um pouquinho, porque nós estamos vivendo em tempos muito difíceis, em tempos em que tudo é relativo. Quando você olha para a mídia, quando você olha para as filosofias atuais, parece que não existe mais nada absoluto. Todo mundo, o discurso é de que tudo é relativo. Mas nós que conhecemos a Deus e que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que a palavra de Deus não é relativa. A palavra de Deus é uma verdade absoluta. As verdades que estão escritas aqui não são negociáveis e também não podem ser adaptadas. E muitas vezes essas verdades vão doer. E hoje em dia nós precisamos saber que sim, se você realmente quiser tomar uma posição de acordo com esta palavra, muita gente não vai gostar daquilo que você vai dizer. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Então, Deus manda Jeremias dizer isso para o povo. Mas o Senhor traz um consolo para Jeremias. O Senhor diz assim, olha, Jeremias, pelejarão contra você. Quer dizer, lutarão contra você, mas não prevalecerão, porque eu serei contigo. E Jeremias começou a falar o que o Senhor mandou. Mas como profeta, as pessoas começaram a ouvir a mensagem de Jeremias e começaram a rejeitar. Porque elas preferiam ouvir os falsos profetas. Elas preferiam ouvir aqueles que diziam, está tudo bem, continua do jeito que está, que vai dar certo. Não, você não precisa ser tão radical assim. Você pode continuar vivendo a sua vida desse jeito. E então, de repente, o povo de Deus começou a passar por um problema muito sério. Eles começaram a ouvir que, de repente, o inimigo, Nabucodonosor, iria invadir a terra. Agora eu quero que você preste muita atenção nisso. Deus disse para Jeremias, Jeremias, eu vou permitir que Nabucodonosor invada a terra. Eu vou permitir que o povo seja levado para o cativeiro. E pediu para que Jeremias avisasse o povo. Por que é que Deus permitiu isso, queridos? Porque era a única maneira de corrigir o coração do povo. Queridos, por que será que Deus permitiu o Covid? Por que será que Deus permitiu a pandemia? E por que será que Deus permitiu que o povo de Deus também sofresse com a Covid? E que muitos de nós fôssemos também, alguns de nós, sim, e eu falo isso
com muito respeito, porque sei que alguns de nossos queridos irmãos também morreram por causa da Covid, e muitos irmãos queridos que estavam firmes com Jesus, mas que morreram com a Covid. Por que Jesus permitiu isso? Por que o Senhor não separou os crentes? Quem é crente não vai ter Covid. Não, nós precisamos questionar as coisas. Nós precisamos entender o mundo espiritual. O povo de Deus é um povo inteligente. Deus nos deu sabedoria e nos deu instrução. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa regra de prática e fé. Quando a gente olha para cá, nós vemos que Jeremias está dizendo para o povo, olha, Deus vai permitir que Nabucodonosor entre aqui. E outra coisa, Jeremias dizia, não lutem com eles, se rendam. Se rendam, não vai adiantar lutar. Deus já determinou que vocês vão para o cativeiro. E aí veio o falso profeta e dizia assim, não, Jeremias é um traidor. Nós precisamos lutar contra Nabucodonosor. Olha só o que Jeremias está dizendo. Deus nos deu essa terra, como é que Deus vai nos tirar daqui? Então foi mais fácil ouvir os falsos profetas. Nabucodonosor veio, invadiu, levou o povo. Tudo que Jeremias profetizou que ia acontecer, aconteceu. Para o cativeiro foram só aqueles que andavam recusando o manancial de águas cristalinas? Não. Para o cativeiro, por exemplo, foi Ezequiel, um grande profeta. Lá no cativeiro estava Esther. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no cativeiro. Sim, um povo fiel também foi para o cativeiro. Sabe por quê? Porque quando o nosso entorno está corrompido, nós também somos afetados. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Sim. E quando nós estamos no barco e o nosso entorno está corrompido, nem sempre é para deixar o barco. Quem está entendendo? Lembram de Paulo, quando ele estava no barco e ele avisou, ele disse, não vamos agora, porque se nós formos o barco vai quebrar. E eles falaram, não vai acontecer nada. E foram para o mar. E o que aconteceu? O naufrágio. Mas o Senhor ainda avisou para Paulo, diga para eles que o barco vai quebrar, mas ninguém vai morrer por amor que eu tenho a você. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Então Jeremias profetizou, eles não acreditaram, veio Nabucodonosor e levou o povo para o cativeiro. E agora o povo está lá no cativeiro. E agora Deus fala para Jeremias, Jeremias, agora você vai escrever uma carta. Você vai escrever uma carta para o meu povo que está no cativeiro. Estas palavras que nós lemos aqui no capítulo de número 29 é a carta que Jeremias escreveu. Por quê? Porque o Senhor estava dizendo para eles, eles estão no cativeiro, mas ainda são o meu povo. O Senhor estava dizendo para eles, eu permiti que eles fossem para o cativeiro, mas no cativeiro eu ainda estou guardando eles. No cativeiro eu ainda estou cuidando de tudo. O Senhor queria mostrar para eles que Ele não tinha desistido do povo. Ele só permitiu que o povo fosse para o cativeiro para que eles se convertessem ao Senhor. Era a única maneira de converter o seu coração. Queridos, nós precisamos entender uma coisa. Infelizmente, há muitas pessoas que precisam ser espremidas por Deus para poder acordar. E porque o Senhor ama tanto estas pessoas, porque, escute uma coisa, preste atenção numa coisa. É muito perigoso quando nós estamos andando de qualquer maneira fora dos caminhos do Senhor e nada está acontecendo conosco. É muito perigoso.
Porque quando o Senhor nos aperta, significa que Ele está nos chamando para um conserto. Porque o amor dEle está nos alcançando. Então, nesta carta que Jeremias escreve para o povo de Deus, nós podemos dividir em algumas partes. A primeira parte está do versículo 5 ao versículo de número 7, quando Jeremias traz um consolo e faz um incentivo. Você prestou atenção na leitura? Ele diz assim: olha, vocês estão aí no cativeiro, mas aí vocês vão construir, aí vocês vão plantar, aí vocês vão colher, aí vocês vão fazer os seus filhos casarem, aí vocês vão crescer, vocês não vão diminuir. O que é que o Senhor estava dizendo para aquele povo? Eu tenho uma aliança. Nós servimos a um Deus de aliança. Escute isso. O homem, o ser humano, muitas vezes, ele não respeita alianças, não respeita concertos. Muitas vezes o homem banaliza compromissos, mas o nosso Deus não. Se nós servirmos a este Deus, nós temos que conhecê-lo. Foi o próprio Jeremias que falou: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não glorie-se o forte na sua força, não glorie-se o rico na sua riqueza. Quem quiser se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que sou Deus, que faço justiça na terra. Então nós precisamos conhecer a Deus, queridos. Um dos propósitos maiores da nossa existência deveria ser esse: conhecer a Deus, gastar tempo para conhecê-lo. Porque como é que a gente conhece alguém? Relacionamento. Não tem outro jeito, não é? Não tem outro jeito. Eu estou olhando aqui para algumas pessoas que eu não conheço. Estou vendo uma moça bonita aqui. Estou vendo um rapaz simpático lá atrás. Estou vendo vocês, eu olho para vocês, eu imagino como vocês são. Mas eu não conheço vocês. Eu só vou conhecer vocês se eu passar tempo com vocês, se eu conversar com vocês, se eu me dedicar a este relacionamento. Com Deus é igual, é a mesma coisa. O que a Bíblia diz lá no Gênesis, lá no começo? Quando Deus planta o jardim e coloca o homem e a mulher, toda tarde o Senhor vinha na viração do dia conversar com o homem e a mulher, se relacionar com os seres que Ele criou. E se nós queremos conhecer ao Senhor, escute isso, queridos, e eu quero dizer mais uma coisa hoje aqui. Uma das estratégias do inimigo nesses últimos dias é nos distrair. A distração é algo que está pegando o povo de Deus hoje. E nós nem percebemos que isso acontece. Sabe aquele aparelhinho que nós temos na nossa mão e que os adolescentes acham que nasceram grudados nele? Eles acham, eu tenho certeza que eles acham isso, que quando eles nasceram, já nasceram com celular na sua mão. Porque pode sair e esquecer qualquer coisa, mas não esquece o celular está grudado, não é assim? E não são só os adolescentes hoje, há muitos adultos que não conseguem tomar um café na esquina se não fotografar o café. O café esfria, mas não perde a selfie. Não é verdade? E nós estamos muito distraídos, queridos. Eu tenho redes sociais também. Não estou dizendo que é pecado você ter rede social, mas nós perdemos muito tempo com isso. Nós nos distraímos muito com os streamings, nós nos distraímos muito com a tecnologia, nós nos distraímos. E muitas vezes aquilo que não é pecado se torna pecado. Porque o tempo que você deveria estar dedicando ao Senhor muitas vezes, e a gente diz, mas eu não tenho tempo para orar, mas eu tenho tantas atividades, sabe? Lá, você sabe que o Instagram marca quanto tempo você fica, né?
Você sabe que o Facebook faz isso também, né? Você pode olhar lá quanto tempo por dia você fica, quanto tempo por semana você fica, e quanto tempo você se dedica à oração. Quanto tempo você se dedica à leitura da palavra. Só tem duas formas de conhecer a Deus: oração e palavra. Não existe fórmula mágica, escute isso. É uma coisa que eu tenho combatido nesses últimos dias, a teologia do coach. Nós temos hoje uma teologia do coach muito bonita. Não tenho nada contra o coach. O coach tem a sua função na sociedade, uma função muito boa até. Não tenho nada contra os psicólogos, eu acho os psicólogos maravilhosos. Mas nós precisamos espiritualmente de palavra de Deus e oração. Não é a filosofia, não é a psicologia, não é o coach que vai nos unir e nos dar comunhão ao Espírito Santo. É nós dobrarmos o nosso joelho no nosso quarto, é fecharmos a porta e continua do mesmo jeito que era quando os discípulos perguntaram para Jesus como é que devemos orar, e ele diz: entra no teu quarto. Sabe o que significa? Significa você estar sozinho com Deus, porque quarto é um lugar onde você está com um relacionamento de intimidade. Não é para colocar mais ninguém, é você e o Senhor. Então, não existe fórmula mágica, não existe uma novidade extraordinária que todo mundo anda procurando por aí. É a mesma coisa de sempre, é nos dedicarmos à oração e nos dedicarmos ao estudo da palavra de Deus, é ler a Bíblia, é ler a Bíblia com profundidade, é ler a Bíblia com atenção, é falar com o Espírito Santo. É o tempo todo pedindo ao Senhor a orientação. Relacionamento é a maneira de eu e você conhecermos esse Deus tão poderoso e tão grande. E todos os dias que nós deixamos de falar com Ele, nós estamos perdendo no terreno no mundo espiritual. Escute isso. Cada dia que eu e você nos distraímos de tal forma que nós deixamos de falar com o nosso Deus, nós estamos perdendo no mundo espiritual. Se nós alimentamos a nossa carne, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Então, os primeiros versículos são versículos de incentivo, são versículos de consolo. Ele ainda diz assim, nesses primeiros versículos: procure a paz da cidade. O que ele está dizendo? Porque é lógico que aqueles que foram para o cativeiro estão com muita ira no coração. Pensa, você foi tirado da sua casa, você foi tirado da sua terra, você foi levado para trabalhar em outro lugar, e você tem que ficar lá até que eles queiram te deixar sair. Então imagine a mágoa, imagine a raiva que eles estão daqueles que o levaram. O que o Senhor está ensinando aqui é que muitas vezes, queridos, para que o Senhor possa abrir as portas do cativeiro, escute isso que o Senhor está dizendo aqui agora. Para que o Senhor, muitas vezes, possa abrir as portas e tirar o povo dele do cativeiro, primeiro, antes disso, porque aqui é antes de sair do cativeiro, nós precisamos entrar na porta do perdão. É perdoar aquele que te feriu. É perdoar aquele que fez algo para você injustamente. Não, mas a pessoa merecia outra coisa, merecia. Mas porque você não quer ficar no cativeiro, porque você não quer ficar preso, então é melhor perdoar. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Busque a paz, ele falou, porque na paz você também terá paz. Como é linda a palavra de Deus, como nos ensina de maneira tão específica. Então, na segunda parte, que vai dos versículos 8 ao versículo 9, então ele faz uma advertência. Preste atenção, ele diz assim, se você prestou atenção: olha,
Não dê ouvidos aos falsos profetas novamente. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está lembrando, olha, quando eu disse para vocês que não era para resistir, quando eu disse para vocês que ia acontecer, vocês preferiram ouvir os falsos profetas. Vai se levantar falsos profetas novamente. Vão se levantar. Queridos, escute uma coisa. Não sei se eu vou voltar aqui, a ministrar aqui. Não, porque não, eu estou falando dentro da soberania divina, Martinho, na minha vontade seria, mas não sei. Mas eu tenho algo muito importante para dizer. Nós não viemos aqui, como falou o pastor Messias, com notícias ruins, mas nós precisamos ser verdadeiros. As coisas vão apertar para o povo de Deus. Escute isso. Nós precisamos estar preparados. Você que tem filho, estou vendo crianças nessa igreja, glória a Deus por isso. Você que tem filhos adolescentes, filhos pequenos, netos, gaste tempo ensinando a palavra de Deus para o seu filho. Invista tempo, por favor. Não jogue um celular na mão dele como uma babá. Invista tempo, ensine a palavra de Deus. Porque os tempos que eu estou dizendo que vão piorar são os tempos de uma ideologia relativista terrível. Os nossos netos, os nossos filhos menores, ao entrarem na escola, os jovens, ao entrarem na universidade, vão enfrentar coisas terríveis. E se eles não estiverem firmes na rocha, eles poderão cair. E não é isso que nós queremos. Invista tempo, ore por eles, abençoe eles. Ensine a palavra de Deus para eles. Gaste tempo com isso, gaste tempo com isso. Alguém está dizendo, não, mas nós vamos viver ainda o melhor da terra. Sim, o Senhor pode te abençoar. Pode, eu quero que Ele te abençoe. Eu quero que abra a porta, eu quero sim que o Senhor te abençoe. Mas eu estou dizendo que ao se aproximar a vinda do Senhor, e eu creio que está muito próxima. O que a Bíblia diz, o que é que o Senhor Jesus disse, quais foram as dicas, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló. O que é que nós estamos vendo? Eu vou contar uma coisa que aconteceu há alguns anos atrás, na igreja que eu congregava na Assembleia de Deus em Camboriú. Hoje nós congregamos na Assembleia de Deus em Balneário Camboriú. Há alguns anos atrás, uns 15 anos, para vocês entenderem que não se falava nada sobre isso ainda. Há uns 15 anos atrás, era congresso de círculo de oração e uma irmã veio pregar. E ela disse, meus irmãos, eu preciso contar uma visão que o Senhor me deu antes de chegar aqui. E ela disse que teve uma visão de uma reunião no inferno. E nessa reunião, Satanás dizia assim para os demônios, como é que nós vamos destruir a igreja? Cada um falava uma coisa, nada era satisfatório. Então, um daqueles demônios falou assim, eu sei como destruir a igreja, destruindo as famílias. Então, eles começaram a fazer uma festa com aquela resposta. Satanás perguntou, como destruirmos as famílias? E ele disse, homossexualismo. Homossexualismo destrói as famílias. Por quê? Homem com homem pode gerar filho? Mulher com mulher gera filho? Se não tem família, não tem igreja. Quem está entendendo? E o que é que nós estamos vendo hoje? Queridos, o Senhor Jesus está se aproximando. A volta do Senhor Jesus está se aproximando. Então, nesse versículo ele diz, não olhe para os falsos profetas, porque os falsos profetas irão se levantar novamente e irão dizer que as coisas vão melhorar. E então ele diz,
nos outros versículos, versículo de número 10, o que ele diz? Ainda na carta. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos vos visitarei. O que ele está dizendo? O Senhor determinou o tempo para começar o cativeiro e o tempo para terminar. O que o Senhor estava dizendo para aquele povo, está dizendo para nós. Há um tempo que começa a prova, mas há um tempo que a prova acaba. Ninguém pode ficar na mesma prova o tempo todo, porque precisa ser aprovado. Quem está entendendo? Então, o Senhor disse para eles, 70 anos é o tempo estabelecido. Quando acabar os 70 anos, vocês voltarão para a terra que prometi a Abraão e seus descendentes. E o Senhor continua dizendo, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Ele está dizendo, eu tenho um propósito. Então, nem sempre quando parece que as coisas estão dando erradas, é porque o Senhor se afastou. O Senhor levou eles para o cativeiro justamente porque os pensamentos dele eram maiores e melhores, porque o Senhor queria corrigi-los e converter o coração deles. O Senhor queria que a próxima geração fosse uma geração forte, fosse uma geração que não fosse tão idólatra como a geração que foi para o cativeiro. E foi isso que aconteceu. Então ele diz, porque eu bem sei o pensamento que tenho de vós, pensamentos de bem, pensamentos de paz, para dar o fim que desejais. Aleluia, louvado e bendito é o nome santo do Senhor. Então Jeremias escreve essa carta e nós sabemos o que acontece. Nós sabemos que aquilo que o Senhor prometeu aos seus filhos aconteceu. Quando os 70 anos foram cumpridos, nós sabemos que Daniel, lá no cativeiro, ele tem uma inspiração para olhar o livro de Jeremias. E quando ele olha o livro de Jeremias, ele conta os anos. E ele vê que 70 anos tinham se passado. Aquele famoso jejum de Daniel, né? Então, Daniel jejua durante 21 dias. Por que ele jejua? Porque ele está lembrando ao Senhor as promessas que ele fez através de seu profeta. E nesse jejum, ele pede perdão ao Senhor pelos pecados dos seus antepassados, pelo pecado da nação. Ele confessa o pecado da nação, ele pede perdão, ele pede remissão desses pecados. E ele disse, lembra, Senhor, que o Senhor prometeu, que o Senhor disse que iria levá-los de volta. E a palavra de Deus diz então, quando o Senhor manda o anjo Gabriel visitar Daniel, a palavra de Deus diz para Daniel, Daniel, desde o primeiro dia que você começou a jejuar e começou a orar, o Senhor ouviu a sua oração e mandou resposta. Mas porque ele continuou intercedendo, porque Gabriel disse, não vim antes, porque houve uma uma interceptação no mundo espiritual, porque ele vinha trazendo a resposta e os demônios, houve uma guerra no mundo espiritual, tentaram impedir, mas a insistência de Daniel, a persistência de Daniel, a confiança de Daniel na palavra de Deus, a confiança nas promessas do Senhor, fizeram com que a resposta chegasse. E o povo de Deus então volta do cativeiro. E o salmista escreve, quando o Senhor trouxe de volta os seus filhos, nós estávamos como aqueles que sonham. Aleluia, louvado e bendito é o nome do Senhor. Como é bom quando o Senhor cumpre as suas promessas. Como é bom quando a gente pode ver as promessas do Senhor se cumprindo. Eu creio que nesta noite, tem pessoas aqui que têm promessas do Senhor. Tem pessoas aqui que estão esperando uma resposta de Deus. Tem pessoas aqui que estão confiando na palavra do Senhor e vivendo
debaixo dessas promessas do Senhor, porque a própria palavra diz que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele prometeria e não cumpriria? Obviamente que não, porque Ele é fiel ainda que nós sejamos infiéis. Nós temos vivido as promessas de Deus. Nós temos experimentado as promessas do Senhor. Nós temos também experimentado muitas lutas, eu e o Messias, muitas provas, mas sempre o Senhor esteve presente. E eu posso dizer para vocês, queridos, que vale a pena viver debaixo das potentes mãos do Senhor. Nem sempre nós vamos agradar a todos. Nem sempre nós vamos ser aceitos por todos. Mas se nós estivermos no centro da vontade de Deus, se nós estivermos cumprindo o propósito do Senhor, nós vamos nos sentir plenos em Deus. E as promessas do Senhor, então, nos seguem. As bênçãos do Senhor nos seguem de acordo com as promessas. Amém, queridos? Fiquem em pé, igreja do Senhor. Eu acho interessante, queridos, que cada vez que Jeremias era chamado por Senhor para profetizar, ele tomava uma surra. Eu acho que ele dizia: Senhor, eu nem sarei da surra de ontem, vou profetizar de novo, hoje a gente vai. Mas quando houve o segundo ataque sobre o povo de Deus, foi levado Ezequiel e 10.000 cativos. Ezequiel era da descendência de Araão, e ele foi treinado e ensinado para ser sacerdote. Quando ele chega no cativeiro, Deus transforma, diz: olha, aqui você vai ser profeta. Eu vou te usar como profeta aqui, queridos. Aqueles 10.000 cativos que foram, eram os sacerdotes e os levitas que foram junto com ele. Levaram o ouro e a prata também. Sabe o que isso quer dizer? Que eles levaram o precioso da casa do Senhor. Naquele dia, eles levaram o precioso na casa do Senhor. E aqui está o precioso da casa do Senhor, está aqui hoje. Ninguém vai te tocar. E operando Deus, quem pode impedir, queridos? Não. Quando você sair dos portais desse templo, desse tabernáculo aqui, saia com convicção. Convicção é mais do que certeza. O Senhor está comigo. Queridos, 3 cânceres, olha esse câncer no intestino, fiquei aberto tudo um tempão, fiz nas costas, 2 cirurgias, câncer de próstata, 7 infartos, 2 AVC, 2 Covid, caí do telhado da casa. Essa diabetes me deu 6 choques já operei a vista faz 2 meses. 2 vezes não resolveu. Mas eu vou até o final assim. Cego, capengo, essa semana estava para perder meu pé por causa da diabetes. 800, ninguém aguenta. 850, querido, ninguém aguenta isso. Não tem organismo que aguente, se não for o Espírito de Deus. Você veio nessa noite no templo para adorar a Deus, então adore Ele. Dá liberdade para o Espírito de Deus, deixa Ele fluir.